Olha só quem eu tenho em mãos, pessoal. Finalmente, chega de rumores, tudo sobre o novo octa-core de alta performance da AMD, Ryzen 7 7700X. 8 núcleos, 16 threads, arquitetura Zen 4, socket M5 que vem para, entre aspas, substituir o M4, porque o M4 vai continuar no mercado, mas é a nova geração, ok? A AMD lançou esse CPU junto com os seus irmãos maiores, o 7900X e o 7950X, vão ter reviews ao longo do mês para vocês de todos os CPUs, e também nós temos o Ryzen 5 7600X. Na parte de preço, a AMD colocou os CPUs basicamente no mesmo preço, com exceção do 7950X, que veio no preço abaixo do que foi lançado o 5950X. É claro que não significa necessariamente que eles vão aparecer no mesmo preço no mercado, isso porque, por exemplo, o 5800X caiu de preço, o 5900X também caiu ao longo do tempo que foi passado, já tem quase 2 anos de lançamento aí, tá certo? Mas enfim, Lucas, e cadê o 7800X? Não tem? Por enquanto não. A AMD deve lançar ele com cache vertical 3D no começo do ano, como uma resposta para a 13ª geração, se ela vir forte como está prometendo, então precisamos aguardar isso. Assim como teve um 5800X 3D, que em breve eu trago os comparativos com esse CPU. Então hoje eu vou trazer a comparação com o 12700K, com o 5900X, com o 5950X, com o Core i9, entre outros CPUs que vocês vão acompanhar ali, ok? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as melhorias de Zen 4, e são muitas. No primeiro momento você olha assim, cara, mas é um CPU que tem 8 núcleos e 16 threads, como é que ele aumenta a performance em relação à geração passada? Não teve mais núcleos, né? Mas a arquitetura melhorou. Nós temos aqui um aumento de PC de 13%, e olha, é um aumento baixo de PC, tá? Porque se você vê de Zen 2 para Zen 3, foram 19%. Aqui nós estamos trocando tudo, placa-mãe, memória RAM, agora é DDR5, já vou falar sobre isso, e o processador. Mas é um aumento médio, é importante que vocês saibam disso, porque a gente pode ter ali um aumento de até 29%, 30% de PC em certas aplicações, e aumentos menores também de 1, 2, 3, 5%, na média 13%. Porém, o single core aumentou bastante, agora tem aqui um single core aumentado de 29% em relação a Zen 3. E isso ajuda muito nos jogos. Aumenta a performance, nós já vamos ver sobre isso. Clocks, 5 GHz por padrão nos CPUs. Esse CPU pega 5.5 GHz em games. É um clock bem alto que só os CPUs Core i9 ali mais tops pegavam, cara. É por padrão, não é overclock, não tô vindo aqui alterando não. É estoque, tá? Mesmo no multicore, ele pega clocks bem altos também. Outra coisa, TSMC 5 nanômetros, reduziu litografia mais avançada, com isso a gente aumenta os transistores, aumenta a performance, tá? Porém tem partes do chip que são feitos em 6 nanômetros, onde não faz tanta diferença trazer uma litografia tão baixa assim. PCI Express 5.0, DDR5, novos padrões da indústria, volto a falar mais sobre isso daqui para frente. Dobro do cache L2 em relação ao Zen 3, então nós temos aqui uma maior quantidade de cache, que é bem rápido e evita mais acessos à memória, então ele faz as coisas mais internamente aqui, antes de buscar isso do cache L3, depois buscar da memória RAM. Pessoal, gráficos integrados, sim, chega daquele negócio de essa é uma APU, final G tem gráfico. Não, todos os Zen 4 tem gráficos, é isso mesmo, cara, mesmo o 7950X tem um gráfico, RDNA 2, pulou do Vega que tinha na geração atual, né, agora que é anterior, pulou RDNA 1, foi direto para o 2, que é uma geração interessante, que são os mesmos núcleos que são utilizados no PlayStation 5, no Series X, mas antes que você pense que você tem um PlayStation 5 aqui, não, porque a quantidade de núcleos é baixa, tá? Mas dá para jogar. Vocês vão ver sobre isso nesse vídeo, um pequeno spoiler, porque vai ter um vídeo completo ao longo dessa semana. Tem que dividir um pouquinho, senão fica muito longo, né? A VX 512, diferencial em relação aos CPUs Intel que tinha, não tinha, tirou, voltou. Agora aqui tem, confirmado, várias extensões. E ainda sobre o DDR5, uma coisa que é importante falar, esse é um diferencial, mas ao mesmo tempo acaba sendo uma limitação, tá? Porque você não consegue usar DDR4, diferente da Intel que está oferecendo um controlador duplo, você pode usar DDR4 e DDR5 dependendo da placa-mãe, só usa DDR5 aqui, não tem como por DDR4. E o custo é maior, volto a falar sobre isso no final desse vídeo.
A AMD coloca aqui como controlador de memória padrão 5.200 MHz, então você pode usar aquele kit de 4800 basiquinho? Pode. 5.200 é o padrão que eles colocam como ok. E o sweet spot, onde a AMD fala que você vai ter a melhor performance, o melhor custo, a estabilidade, é em 6.000 MHz, ou megatransfers por segundo, se assim você quiser falar, tá? E é claro que isso exige custos, você tem que avaliar se faz diferença para você. Na geração passada a AMD falava que 3733 era o sweet spot e 3200 era o controlador padrão dos CPUs. Falo mais sobre isso nesse vídeo. Socket M5, pessoal, outra grande novidade, tá? Vem aí para substituir o M4, agora ele é do tipo LGA, não mais PGA, então os pinos estão no socket em si, tá certo? E a AMD promete longevidade dele até 2025. Olha, se acontecer igual aconteceu com o M4, a AMD falou 2020, mas estava 2022 lançando o CPU ainda, talvez a gente fique uns 5 anos recebendo CPU nesse novo socket, tá certo? Falando nisso, pessoal, fisicamente o CPU tem o mesmo tamanho da geração anterior. Ele é um quadradinho. Por mais que aumentou os pinos aqui, o que a AMD fez? Ela colocou alguns capacitores na parte de cima, por isso ficou com esses buraquinhos, e conseguiu encurtar esses pinos, né, esses contatos elétricos. Então o CPU ficou quadradinho de forma com que há a compatibilidade com coolers da M4. Então é um diferencial. Quem tem um cooler M4 pode colocar no M5, mas tem um parênteses aí que a gente acabou descobrindo agora, que é o seguinte, pessoal, nem todos os coolers são exatamente compatíveis. Por quê? Apesar de um Zen 3 ter o mesmo tamanho, ser um quadradinho igual ao Zen 4, quando você coloca o Zen 4 na placa-mãe, ele fica um pouco mais baixo na placa-mãe em relação ao Zen 3, então tem alguns coolers que podem não fazer o contato perfeito. O que eu tenho percebido na minha experiência aqui é aqueles coolers que você faz que você vai e faz a rosca, você parafusa ele mesmo, você consegue fazer o contato bom. Aqueles coolers que você usa as presilhas originais, talvez ele não foi planejado para encostar lá embaixo. E tem alguns fabricantes que já estão oferecendo kit de atualização. Então, não é exatamente 100% compatível. Precisamos olhar se o seu cooler é compatível mesmo. O que eu posso falar do cooler que eu testei, um Aorus Waterforce X280, que inclusive é o mesmo cooler da bancada da X570 e da Z690, eu mantenho um padrão de coolers por aqui. Ele funcionou perfeitamente, aquele que eu consigo rosquear, ele encostou até o final, vocês estão vendo a imagem da pasta térmica, ficou marcado certinho. Inclusive, não, eu não derrubei pasta térmica nos buraquinhos, mas estava quase, estava ali bem pertinho. Ok, pessoal. Bom, falando em cooler, temperatura é um ponto muito crítico, vai ser boa parte do meu teste hoje, tá? Porque os rumores estavam certos. O CPU, ele não é quente, ele é muito quente, muito, tá? Ele pega 95 graus em estoque com water cooler premium de mais de R$1.000, de 280 milímetros, cara. Pois é, cara, temperatura bem bizarra, né? Então, por um lado, o aumento de clock de 5.5 GHz influencia na performance, por outro, nós temos temperaturas elevadíssimas, junto com o aumento de consumo em todo o line-up. Temos agora CPUs que têm um TDP padrão de 170 watts, como é o caso dos Ryzen 9, ok? Bom, eu estive conversando com a AMD sobre isso, a AMD falou que 95 graus é normal, apesar de eu discordar disso, né? Não vamos normalizar 95 graus como algo ok? Eles disseram que o CPU pode trabalhar assim 24/7, sem deteriorização, sem problemas. Claro que isso não é normal, cara. Não é bom deixar o CPU tão quente assim. A gente tenta deixar ele numa temperatura menor. Vamos aos testes, pessoal. O teste inicialmente em estoque no Blender, né, um software de trabalho que vai usar 100% dos núcleos. O CPU ficou em 95 graus, muito quente. Conseguiu um clock bem alto, 5.245 all-core. Então você vê que a forma como ele foi feito, ele permite esquentar mais para tentar entregar o máximo de clock possível, só que dá para melhorar isso, tá? TDP 140 watts, ele passou do padrão para tentar entregar mais performance, tá certo? Bom,
para fins de comparação, um 5950X de 16 núcleos e 32 threads, dissipando 200 watts, estava em 82 graus no mesmo cooler. Vocês estão vendo a imagem aí? Ou seja, alguma coisa não está normal aqui, cara. Acredito que o clock é o que explica isso, porque o 5950X ao core estava 4.3 mais ou menos, né? Por mais que estava dissipando 200, a tensão estava mais baixa junto com o clock. Ok. Tem como melhorar isso. A princípio você pensaria assim, tá, desliga o boost. Desligando o boost na BIOS, o CPU fica em 4.5 GHz e cai para 51 graus, quase a metade da temperatura. Bizarro, dissipando 70 watts, cara. É interessante que mesmo nessa situação ele é mais rápido que o 5800X, mesmo travando. Por quê? Porque os núcleos são mais rápidos, mas, cara, é drástico demais. Resolve, mas você perde um pouco a performance. A gente já vai ver o gráfico de performance, tá? O que eu fiz, pessoal? Um ajuste de potência e corrente que o CPU pode exigir do VRM, que é o TDC, EDC e PPT. Na BIOS eu coloquei 88.000 no PPT, 75.000 no TDC e 150.000 no EDC, tá? Você pode fazer isso via Ryzen Master também. Basicamente agora nós temos 62 graus, observa que ele ainda está muito menor que o teste em estoque. Conseguimos 5.000 MHz ao core, 5 GHz, olha só que interessante, cara, 90 watts. Então perceba, a gente reduziu 30 graus, mas o clock ficou só 245 MHz abaixo do estoque. Esse perfil que eu fiz ficou excelente, cara. Conseguimos um clock alto, com baixíssima temperatura e consumo, mas dá para você melhorar um pouco mais isso daí, cara. Já que está frio o CPU, tem mais margem para subir. Eu fiz outro ajuste nesses parâmetros da BIOS de energia, tá? Então eu coloquei ele em 110.000, 92.000 e 155.000. O que a gente conseguiu? 5.200 MHz ao core, 76 graus, excelente temperatura para um teste pesado, para um octa-core, 112 watts. Ficou muito top. Ele fez aí, aqui para vocês terem ideia, 20 graus a menos que o teste em estoque, basicamente o mesmo clock. Basicamente o mesmo clock que tinha antes, cara. Ficou bem legal assim. Tem um outro teste que ele é um pouco mais vantajoso, que é o undervoltage. Porém, o undervoltage ele pode trazer instabilidade, cara. Então assim, às vezes você está lá usando e trava a máquina, a tela azul, tá? Então o undervoltage ele melhora. Por quê? Eu reduzo a tensão geral do CPU, a voltagem do CPU, eu consigo aumentar o clock, ao mesmo tempo que diminuo a temperatura. Mas com esse asterisco, pode trazer instabilidade. O que eu consegui aqui? Menos 0.100 mV, eu consegui 5.360, ou seja, mais que o clock em estoque com 87 graus. Olha aí, eu aumentei o clock do CPU e diminui a temperatura. O undervoltage faz isso, mas eu ainda prefiro os ajustes que nós fizemos aqui, ok? Apesar de tudo, pessoal, a AMD aumentou o consumo, né, dona AMD, mas ainda consome menos que os CPUs Intel, que bate 240, 260 aí, tá? Estamos caminhando para um cenário onde tudo consome muita energia, né, cara? Placa de vídeo, CPU, daqui a pouco vão ter que ter uma mini usina em casa. Olha os testes de performance no Cinebench R23, pessoal. Nós vemos ali o teste em estoque, então, 20.788 pontos. O undervoltage, eu ganhei performance e reduzi a temperatura, vocês estão vendo ali. E aquele teste que eu fiz mais agressivo com a corrente, que é um teste que você não tem estabilidade, nós conseguimos ali 76 graus com 19.755. Então observe que eu particularmente preferi esse ajuste TDC, EDC, PPT Level 2. Porque assim eu consigo praticamente a mesma performance, a redução é mínima, tá? Com uma temperatura quase 20 graus a menos. Comenta aqui embaixo qual cenário você achou mais interessante. Temos também ali a performance sem o boost. Observe que ele já perdeu um pouco, né? Ele pontuou 17.100 e pouquinho, tá? Enfim, aí vocês decidem o que vocês acham melhor. Bom, pessoal, chega de falar. Na verdade, a gente vai continuar a falar, né? Vamos para os testes em jogos, depois testes em produtividade. E ao longo da semana eu vou postar outros vários vídeos, então se inscreva no canal para não perder, porque vai ter muita coisa sobre Zen 4 aqui no canal. Pessoal, os testes em jogos,
A temperatura em jogos fica bem menor, é claro. Eu vou rodar um minutinho dos testes, depois eu vou soltar um outro vídeo com os testes completos, porque eles são longos demais, para não deixar esse vídeo aqui de 1 hora de duração, tá? E vamos focar nos gráficos. Testes foram utilizados a 3080 Ti, que é a placa de vídeo mais rápida que eu tenho hoje, em 2 perfis, Full HD médio ou mínimo. Sim, vocês me venceram, faz tempo que vocês pedem isso, tá? E o outro cenário um pouco mais realista para quem vai ter essa placa, que é 1440p Auto Ultra. Então você vai ter 2 cenários, um competitivo alto frame e um frame mais baixo, só com alguns gráficos mais pesados, tá? Os CPUs em questão aqui, já falei para vocês. A placa mais utilizada foi a X670E Aorus Master, em breve vai ter o review completo dessa placa. Eu utilizei o kit de memória da Tradio New, que é o 6000 MHz. E aí, pessoal, na plataforma, tanto Intel quanto a AMD da geração passada, eu utilizei um kit bem forte de 3600 MHz CL14. Então, assim, eu estou usando aqui nesse Ryzen um kit acima do padrão, que é o 5200, estou usando 6000. E nas gerações passadas eu também estou fazendo isso com um kit bem apertado para impulsionar a performance. 3600 CL14 é muito top, tá? Na plataforma da Intel, 12ª geração, tem o suporte para DDR5, mas nesse momento eu estou sem placa-mãe DDR5 aqui. Então o que eu fiz? DDR4 3600 CL14. Segundo os testes do Tech Power Up, 3600, mesmo no CL16, praticamente a mesma performance de 6000 no DDR5. Fica 1%, então fica algo bem realista para fazer uma comparação. Então eu estou explicando esse ponto para vocês porque eu estou utilizando RAMs diferentes. Na plataforma nova, DDR5. Na AMD, claro, só suporta DDR4 na geração passada. E na Intel, DDR4 pela falta da placa-mãe. Mas no futuro eu trago um teste extra com Intel também no DDR5. Vocês vão ver que a performance basicamente fica muito similar, tá? Pessoal, vamos lá para os testes em jogos. Confira rapidinho, um minutinho de gameplay. Depois a gente vai para os gráficos. Pode ir. É hoje, filho. Lá vai. Começando então aqui, pessoal, Assassin's Creed Valhalla Benchmark, tanto em Full HD médio quanto em 1440p Ultra, vocês estão vendo os testes aí. Cara, é um cenário onde todos os CPUs estão entregando excelentes resultados, afinal são CPUs muito fortes, né? E o 7700X está ficando ali no mesmo patamar de um Core i9, cara. E de um Core i7 também. Cara, é um CPU que vai vir custando menos que um Core i9, né? É um Ryzen 7, tá? E isso me chamou a atenção. Um Core i9 hoje custa uns R$4.000, esse CPU deve vir por uns R$2.700, R$2.600, num cenário meio caro, e depois a gente espera que comece a vir as reduções de preço, tá? Então ele começou saindo bem, vencendo aqui. Vamos continuar olhando aqui. Battlefield 5. Uma missão na campanha, tá? Não estou usando mais o 2042 lá, porque tá flopando, né? Já flopou. Rodando no Full HD Low, aquele preset competitivo para quem quer máximo frames possíveis. Pessoal, o king dos frames médios é o 7700X, 309, e apesar do 1% low dele ter reduzido um pouco. O Core i9 fez um 1% low um pouco melhor, mas a diferença também não é tão grande e perdeu um pouquinho na média. Então assim, todos os CPUs estão entregando mais de 200 quadros, são excelentes CPUs. O Ryzen 7 está com um pouquinho de diferencial acima para quem busca um pouco a mais. Se faz diferença ou não, cara, honestamente para mim não faz. Talvez para algumas pessoas essa diferença possa ser mais sentida. Mais uma vez, CSGO, cara, todos os CPUs estão rodando CSGO acima de 600 frames, né? 700 frames aqui é o mínimo. Então tá rodando muito bem, mas o 7700X está fazendo quase 1000 FPS de média. Ok? Está entregando mais
que o 12900K, que é o melhor CPU da geração anterior da Intel. É claro que vai lançar a 13ª geração. Aí o bicho pode pegar, temos que ver também contra a nova geração, que ainda não chegou, tá? Warzone, Battle Royale, Full HD Low. Também temos um cenário onde o 7700X entrega mais performance na média e na mínima, embora todos estão rodando acima dos 200 quadros. Então, até o processamento está saindo como aquele CPU que tem um extra para empurrar mais a placa de vídeo, tá? De fato, ele é um CPU muito forte. Olha que estamos falando do 7700X. Tem o Ryzen 9 ainda, que é mais forte ainda, tá? Espere porque logo vai ter o review aqui no canal. Cyberpunk 2077, mesmo jogo com foco em campanha, a gente tem ali ele lá em cima brigando contra i7 e i9, tá? Tanto em Full HD médio quanto em 1440p Ultra. Então você vê, Full HD 200 quadros para o cara que é o fanático por FPS, mas o cara vai jogar em resoluções menores. Vocês estão percebendo que quando você sobe a resolução, diminui um pouco essa diferença, cara. Você vê que já não dá aquela distância mais, tá? Então diminuiu a taxa de quadros, CPUs ficam mais parecidos. Flight Simulator, aconteceu uma coisa meio bizarra aqui, que é o fato do i9 e do i7 ter tido 1% low bem baixo. Eu tive um problema na máquina que eu não consegui resolver isso, afetou só esse game, tá? Eu não sei o que estava acontecendo, acho que eu vou ter que formatar essa máquina de novo para poder resolver, tá? Todos os testes aqui foram feitos do zero, não reaproveitei nada de teste, eu fiz tudo, todos esses testes para vocês, tá? Então desconsidere esse 1% low, só as médias aqui. As médias, mais uma vez nós temos o 7700X lá em cima, na média e também no 1% low. Embora a diferença não é tão distante do i9, mesmo assim tá ganhando do i9, cara. God of War, Full HD, PlayStation original, do PlayStation 4, 209, tá fazendo mais na média e mais na mínima que o 12900K. Observe que o seu concorrente meio que é o i7, mas ele tá batendo o i9, tá? Também fazendo isso em 1440p. Nós temos aqui Red Dead Redemption 2, um cenário onde os CPUs Intel normalmente se dão melhor, está acontecendo aqui. Embora no Full HD você tenha um empate ali na média com o i9, perdeu um pouco no % low e também perdeu um pouquinho no % low em 1440p, no Ultra, fazendo uma média de 141. Spider-Man, para finalizar aqui, pessoal, mais uma vez o 7700X se consagrando como o novo King, tá? Entregando mais performance na média, mais performance na mínima. Então, passado aqui todos os testes, pessoal, Spider-Man, finalizando, performance relativa nesses 9 jogos com a 3080 Ti. Sim, o topo dos resultados pertencendo ao 7700X, tanto em Full HD quanto em 1440p. Então tem cenários que ele reduz um pouquinho, mas ainda assim está vencendo. Na verdade, isso era meio que esperado que iria vencer os CPUs Alder Lake, que na final está sendo lançado depois. E pelas contas aqui ele está mais ou menos no nível do 5800X 3D, que também vencia o 12900K conforme os meus testes aqui no canal. Eu vou trazer, como eu disse para vocês em breve, o teste do 5800X 3D para tirar a prova e vou colocar nos próximos dias o gameplay completo, senão o vídeo vai ficar de mais de 1 hora aqui, tá? Vou começar a falar aqui da parte de produtividade e renderização, né, criação de conteúdo. Nós temos aqui Blender 3.3, o 7700X fazendo 1112 segundos, né? Então você pode converter para minutos aí esse cenário, tá? Ele entrega bem mais performance que o 5800X, tem um belo salto mesmo tendo 8/16, isso porque os núcleos são mais rápidos, tá? E encostou bem no 12700K, que é um CPU que tem mais núcleos do que ele. Ele tem 8 núcleos performance e 4 eficiência, tá? Inclusive consome até mais energia do que ele. Nós temos ali também o cenário do 5900X, ele está entregando um pouco a menos que um CPU que tem 12 núcleos e 24 threads da geração passada. Cinebench R23, ele tem um single core mais forte aqui, cara, bem parecido com o Core 9, Core 7 ali nos 2000 pontos, né? Isso explica porque que ele venceu em games. E no multitarefa, bem mais desempenho que o 5800X, observe que mesmo com aquela limitação do power, né, do boost, ele está entregando mais desempenho que o 5800X, tá? Consumindo menos energia, tá bom? E em relação ao 12700K, perdendo um pouquinho junto com o 5900X. Photoshop 2022 na suíte Puget System. Aqui nós temos um cenário onde ele conseguiu o topo dos resultados, porque não importa necessariamente ter um monte de núcleo. Você tem um IPC, um single core mais forte, você ganha o que aconteceu com ele. Se repetindo aqui,
no Premiere Pro 2022, usando a mesma suíte do Puget Systems. Ele fez ali o topo dos resultados acima do Core i9. Em VRAY Next ele fez a pontuação um pouco mais abaixo, mas encostando bem ali no Core i7 12700K, entregando mais performance que o 5800X. Na performance relativa, então, somando todos os resultados, ele ficou basicamente parelho com o 12700K, tá? Com empate técnico um pouquinho abaixo. Da mesma forma o 5900X. Cara, ele tem 8 núcleos. Ele está no nível de performance próximo a CPUs que tem mais núcleos que ele da geração passada, cara, o que é interessante. Entregando 25% a mais que o 5800X, que é mais ou menos um aumento de single core que teve, né, dos 29% ali, ok? Bom, então, fecharam os nossos testes, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o AMD eXPO, tá? A AMD lançou um concorrente ao XMP, agora se chama eXPO, Extended Profiles for Overclocking. A AMD fala que você pode ter ganho de até 11%, tem uns modos ali bem interessantes, eu testei isso para vocês. Quando você pega um kit de memória como esse aqui, ó, tem um selo eXPO, ele vai ter dois perfis de uso, o perfil baixa latência e o perfil alta largura de banda. No baixa latência, eu consegui reduzir a latência da memória em aproximadamente 4 nanosegundos. Testando no AIDA 64, caiu de 64 para 60 nanosegundos. Achei interessante, cara. É uma função que você ativa na BIOS, você ativa o eXPO e logo abaixo aparece ou você ativa a latência, ou você abaixa a latência, ou a maior largura de banda possível, tá? Então, funcionou bem, não tive dificuldades com isso, embora, lembrando para vocês que vocês podem continuar usando um kit XMP convencional, a placa-mãe continua dando suporte. O eXPO, ele é um kit de memória mais otimizado para Ryzen, para as necessidades que ele tem, tá? Em breve eu vou trazer um comparativo mais completinho para vocês de memória, para separar um pouco os conteúdos, tá bom? Aí a gente vai comparar com mais detalhes e mais cenários. Mas basicamente o que nós temos aqui é a possibilidade de ter kits mais rápidos. Você tem que avaliar o custo-benefício, se vale a pena você comprar um kit XPO mais top para você utilizar aqui, tá certo? É importante lembrar para vocês, pessoal, que a AMD recomenda oficialmente que você não mexa no Infinity Fabric, tá? Que antigamente você mexia para aumentar a performance, eu recomendo que você deixe no automático. É isso aí, cara, no automático, tá? E deixar o controlador de memória em conjunto com a memória no padrão 1/1, né? 1 por 1, sem que você precise ficar alterando, cara. Isso para mim é muito legal porque eu não gosto muito de overclock, né? Parei de fazer overclock ultimamente, tenho feito mais o undervoltage, coisas que reduzem energia ao invés de tentar subir mais, afinal, cara, 5.5 GHz. Por que eu faria overclock em algo assim, né? Então, a AMD recomenda deixar no automático. Olha só, cara. E eu fiz um teste rápido aqui para vocês verem, pessoal, no kit 5200 MHz CL38 versus os 6000 MHz CL30, para ver como é que fica o desempenho em games, cara. A gente vê aqui que reduz a latência, tem uma diferença grande, cara. O 5200 CL38 tem a latência em 73. O 6000 CL30 tem a latência em 60, cara. Em jogos, por exemplo, Flight Simulator, a gente teve ali 121 FPS com o kit 5200 de média e 133 com o kit 6000. Então assim, aumenta a performance? Aumenta, mas eu percebo que já não é tão dependente assim, cara. Por mais que até havia margem na GPU para subir mais. Isso porque eu acredito que o Cache L2 tem diminuído a necessidade de RAM de alta frequência. Então você ganha performance? Ganha. Mas não é aquela coisa estrondosa. Observa, 5200 é o basiquinho, CL38, CL alto. 6000 CL30, um CL mais baixo. Então a gente ganhou aí, né, 12 quadros, 11 quadros acima de 100, né? Tem uma diferença, mas não é tão grande assim. Em breve eu trago um comparativo completinho para vocês, tá? Agora, uma coisa é fato. Gráfico integrado, usar memória RAM alta, com certeza influencia, cara. Porque aí você está usando a memória RAM do sistema como a memória do gráfico integrado. O que você faz ali, dual channel e tal, aumenta muito a performance. Pessoal, testezinho rápido da RDNA 2 integrada, como eu disse, em breve eu trago um vídeo mais completinho. Nós temos aqui dois núcleos RDNA 2 em clock 2200 MHz por padrão, é um clock bastante alto já. A AMD fala que isso aqui é para apenas dar vídeo, mas como é RDNA 2, dois núcleos, cara, ele é mais rápido que os Vega.
acredito que ele esteja no nível de um Vega 5, Vega 6 aproximadamente. Apesar de ter menos núcleos, além de ser RDNA 2, estamos usando o DDR5 que tem largura de banda alta. Para vocês darem uma olhada, pessoal, na tela do Windows, nós vemos ali ele aparecendo disponível com largura de banda em 192 GB por segundo. Cara, essa largura de banda é de placas de vídeo modernas. A gente tem placas que tem essa largura de banda aí. Ela só não é mais rápida porque tem poucos núcleos, mas a AMD falou que vai trazer APUs mais fortes, com de repente 10, 15 núcleos aí. Aí já estaria se aproximando do Series S, que se não me engano tem 20 núcleos RDNA 2, tá certo? Na BIOS dá para você pré-alocar até 16 GB. Eu aloquei 4 dos meus 32 que eu tinha disponível, tá? Para jogar alguma coisinha, acredito que dá para jogar bem com 4 GB. Um teste preliminar CSGO Full HD mínimo. Cara, rodou bem, estável, não tive dor de cabeça, travamento, stutterings, que era o que acontecia naquela primeira geração das APUs da AMD, a 2200G, né? Tava bem terrível jogar com ela. Aqui não, cara, tava rodando bem, próximo dos 100 quadros, boa estabilidade, 1% low, frame time, sem muito o que falar, tá bom? Bom, vamos falar aqui sobre a estabilidade da plataforma, pessoal, que é uma coisa que vocês querem saber, se aproximando do final desse review, que tá ficando meio longo, né? E aí, Lucas, está ou não estável? Galera, primeiro boot, assim como eu tinha vazado, quando você liga a placa-mãe pela primeiríssima vez, cara, demora. Porque ela está fazendo memory training, ela está fazendo aquele treino da memória para ajustar os times e rodar. Demorou mais ou menos 1 minuto e meio a 2 minutos para ligar a placa-mãe. Então você liga, você pensa assim, cara, tá com um problema. Se acontecer isso com você em casa, saiba que não é um problema. Se ela demorar um pouquinho para ligar, não se lógico, demorar 5 minutos, tem alguma coisa errada. Mas demora. Depois que você faz essa primeira inicialização, as próximas são mais rápidas, geralmente ali de 25 a 40 segundos. Elas estão mais lentas para ligar que a geração atual, que agora é a geração antiga, X570, B550. A AMD fala que vai melhorar isso com futuros AGESA, tá? Ou seja, com futuras atualizações de BIOS, o tempo de boot irá demorar, irá melhorar. Perdão, pessoal, agora são 2h40 da manhã, estou gravando esse review para vocês, tá? Outra coisa que aconteceu comigo, pessoal, foi meio bizarro. Eu recebi um kit da AMD, vocês sabem, e quando eu liguei o kit, ele não deu vídeo, cara. O kit que eu recebi com a memória, com a placa-mãe, não inicializou, porque a BIOS não estava compatível com alguma coisa. Aí a própria AMD me enviou uma BIOS, eu atualizei a BIOS, e a memória não subiu nos 6.000 MHz, travava a BIOS. Então assim, são probleminhas que acontecem no começo, né? Pelo menos foi antes do lançamento, né? E aí tinha uma BIOS na Gigabyte que eles liberaram, que aí conseguiu utilizar a memória RAM. Então são coisas que, infelizmente, faz parte do trabalho. Eu sou o beta tester, né? Isso faz parte do meu trabalho, mas para quem vai pensar em comprar agora, ao menos melhorou essa questão. Não tive dificuldades assim. Outra coisa, pessoal, na função eXPO, eu falei para vocês que eu consegui reduzir a latência em 4 nanosegundos, né? Eu mostrei os prints aí para vocês. Mas a função alta largura de banda, observe que eu nem testei. Por quê? Porque não estava funcionando. Não sei o que aconteceu, cara. Eu ativava o modo latência, funcionava. Eu ativava o modo largura de banda, não acontecia nada, não mudava nada. Talvez eu não soube testar isso, mas não estava funcionando. Nesse ponto eu acredito que era alguma coisa da placa-mãe, tá? Alguns softwares não funcionaram corretamente, talvez por conta de ser uma nova arquitetura, como o PC Mark X teve algumas instabilidades no software, tá? E a suíte do Puget System também. Nesse ponto é até compreensível, porque é uma arquitetura nova, então os próprios softwares vão atualizando para essas arquiteturas, tá? Então não é algo da plataforma assim, mas temos que aguardar, tá? Agora uma coisa que é meio chatinha que estava acontecendo é conexão de rede, cara. Essa placa-mãe da Gigabyte, acredito que seja por culpa dela isso, eu ligava o PC e às vezes a rede não estava funcionando, cara. Eu tinha que ir lá, tirar o cabo e colocar de novo, cara, e aí voltava a funcionar. Não acontece sempre, mas quando acontece é meio chato, tá? Então eu tô reportando para vocês esses probleminhas que aconteceram aqui. Tirando isso, pessoal, a estabilidade da plataforma no geral tá boa. Não tive tela azul, travamento, consegui jogar perfeitamente, não desligou a máquina. O SSD parou de desaparecer, como acontecia. Eu estou usando inclusive 2 NVMe nessa placa-mãe e tá funcionando.
Diferente daquela primeira geração dos Ryzen, que tinha muitos bugzinhos, a AMD hoje tem mais know-how, tem mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, então o negócio veio mais redondo. Cara, a AMD sabe fazer o sistema. Ela aprendeu muito nesses 5, 6 anos com os Ryzen, então o negócio veio mais redondo. Apesar desses probleminhas que eu relatei para vocês, né? Particularmente comigo chegou e não funcionou, mas tinha build disponível na Gigabyte para resolver o problema, tá? Bom, conclusão do review, pessoal. Estamos diante de uma nova geração da AMD. Tudo que é novo tem um hype e vem mais caro por conta disso. Apesar dos CPUs terem sido precificados no mesmo preço dos atuais, os atuais já caíram em relação ao preço anunciado, então eles vão vir mais caros. Talvez o 7700X apareça acima dos R$2.000, talvez R$2.500, caro em relação a um 5800X, principalmente um 5700X. Então assim, meio que o M4 vai ficar custo-benefício, vai continuar vendendo, porque por mais que o CPU talvez não venha tão caro quanto eu estou imaginando, a placa-mãe é cara, e muito cara. E outra coisa, DDR5. Cara, para você comprar hoje 16 GB de DDR5, você vai pagar bem mais caro que o DDR4 convencional, tá? Então assim, é complicado. O custo da plataforma às vezes vai ser bem maior do que o ganho de performance que você está tendo aqui. Então, eu digo para você, cara, a gente tem Zen 3 no mercado. Você já tem um CPU bom, você tem um 5600, um 5700X. Eu não vejo muito motivo para você atualizar. Você já tem algo bom. Ah, Lucas, eu tenho um 11400, um 12400, 12700, 11700, enfim, CPUs Intel mais recentes. Cara, são CPUs ótimos, que também dá para você manter ainda, tá? Pro cara que vai montar do zero hoje, tem um diferencial aqui. Porque você está montando uma plataforma que vai ficar muito tempo no mercado. E já usando recursos como o DDR5 que vão ser o futuro. Hoje é caro. O cara, se quiser montar algo novo, pode partir também para a geração mais antiga, que está agora, Zen 3 e 12ª geração Intel. Mas ele sabe que não vai receber mais atualizações. No caso do M4, o Intel ainda vai receber a 13ª, depois já corta e vai para outra geração. Então são escolhas que você tem que tomar. O ponto aqui é, para quem tem algo bom, o custo para trocar toda a plataforma é muito maior do que o ganho que você recebe. E estamos no começo de uma geração. Tive algumas dificuldades aqui e esse tipo de coisa é esperado numa nova geração. Zen 3 é muito mais estável, apesar de ter problemas, mas Zen 3 é bem mais estável. 12ª geração já está bem estável, tá? Então entrar numa nova geração no escuro, né, pagando alto, o custo do hype, o custo de tudo que está muito caro ainda é um pouco complicado, tá? Aí vocês têm que decidir se isso é interessante para vocês, tá bom? Em relação à performance, nós vimos que ele bateu 12ª geração, sério, o mínimo esperado, afinal está sendo lançado depois, né? Se viesse abaixo disso seria estranho, mas é importante lembrar para vocês que a 13ª geração vai ser lançada em breve. Será que ele vai continuar ganhando de um 13700K? E aí? Lembrando que a AMD ainda tem a carta na manga, hein? Que é a versão 3D. Ela ainda não lançou. Mas certamente depois que a Intel mostrar suas cartas, a AMD vai lá e vai trocar isso daí. E aí a gente vai ver como é que vai ficar. Pessoal, esse é o meu breve review. Eu estive trabalhando aqui arduamente para trazer esse review no dia do lançamento para vocês. Trago na sequência vários vídeos. O review do 5900X, que inclusive é mais frio que ele. E eu vou explicar para vocês o porquê disso, apesar de ser um CPU de 170 watts, tá? Muito obrigado pela audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, tá? E se inscreva no canal para não perder as novidades. Deixo aqui também links de lojas afiliadas do canal, caso queira comprar alguma coisa. De repente os Ryzen, ou a geração atual, ou não quer comprar nada, não tem problema. Volto em breve, até mais. Tchau, tchau.